Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? O que é porcentagem? É uma representação, né? Onde eu uso o valor 100, né? Como a base para tudo aquilo. A grandeza 100 é como se eu pegasse qualquer quantidade, qualquer valor e dividisse ele em 100 partes, tá certo? A taxa de porcentagem é o valor obtido aplicando uma determinada taxa a um certo valor. Como eu falei para vocês, é como se a gente fosse converter. Por exemplo, eu meço uma coisa em metros, mas eu quero aquela mesma medida em centímetros. Então é uma representação de uma mesma coisa, só que de uma maneira diferente. É uma representação diferente de um mesmo objeto, tá? Onde usamos bancos, lojas, notícias de jornal, relatórios de empresa e por aí vai. Infinidade de coisas, tá certo? E como é que a gente vai trabalhar com essa porcentagem? Como é que a gente calcula isso? Tem duas maneiras diferentes. A primeira é representar em forma de fração. Aí eu estou colocando duas situações para a gente entender essa primeira maneira. De cada 100 questões, um aluno acertou 78. Veja, tem 100 questões de uma prova e um aluno acertou 78, então a gente escreve a fração. Está escrito dessa forma aqui, gente, mas esse 78 é como se estivesse na parte de cima e o 100 é a parte de baixo, tá certo? Então aqui nós temos uma fração, a barra da fração só está aqui na diagonal, tá certo? Mas é como ela estivesse aqui embaixo e o 100 aqui embaixo. Então, como ele acertou 78 de 100, esse aí fica um cálculo fácil, porque 100, como eu falei que é o total em porcentagem, então como ele acertou 78 questões, automaticamente essas 78 já são 78%. Não teríamos cálculo para fazer aqui. A mesma coisa, 32 em cada 100 alunos da sétima série dominam o conteúdo de porcentagem. Como o total de alunos são 100 alunos, então 32 alunos corresponde a 32%. Ok? Observe outra situação. Em cada cidade, 3 a cada 5 habitantes têm casa própria. Esse fato pode ser expresso por uma razão. E qual é a razão? 3/5. Vou repetir. Uma cidade, 3 a cada 5 habitantes têm casa própria. Qual seria a porcentagem das pessoas que têm casa própria? Ou qual seria a porcentagem das pessoas que não têm casa própria? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou explicar as duas maneiras diferentes, tá certo? Vou explicar usando a fração e vou explicar usando a proporção, que foi o que a gente viu nas nossas aulas, tá? O que é que a gente deve lembrar? Que para eu poder trabalhar com a fração, o nosso denominador, o número de baixo da fração tem que ser 100. Então, o que é que vai acontecer? Tem situações que eu não vou conseguir, lembrando, né, que é 3 a cada 5 habitantes. 3 tem casa própria a cada 5 habitantes, tá certo? Então, vai ter situações que esse número de baixo aqui, eu não vou conseguir transformar ele em 100. Então, trabalhar com proporção vai ser mais fácil. Mas tem situações como esse exemplo agora, que eu consigo tornar esse 5 aqui um 100. Então, você vê a maneira que fica mais fácil. Mas você precisa entender que tem situações que eu não consigo transformar esse denominador no número 100. Então, o que é que eu vou fazer com essa fração? Eu vou multiplicar os dois termos, tá? Tanto de cima como de baixo, por um número que consiga tornar esse número de baixo aqui um 100. Porque quando ele se transformar no número 100, aí automaticamente esse de cima vai ser a porcentagem, tá certo? Então, o número que eu consigo multiplicar o 5 para ele se tornar um 100 é o 20. 20 vezes 5 dá 100. Então, esse 20 eu vou usar para multiplicar tanto de baixo como de cima, certo? Então, 20 vezes 3, 60. 20 vezes 5, 100. Então, quando eu transformo o denominador do número 100, consequentemente, esse número de cima aqui é a minha porcentagem. Então, quando lá diz 3 a cada 5 pessoas têm casa própria, ou seja, 60% das pessoas têm casa própria. Consequentemente, se 60% têm casa própria,
40% não tem casa própria, ok? Porque é a soma para dar o total de 100%. Agora, se você não faz dessa forma, faz através da proporção, a gente trabalha com duas colunas. Uma são os habitantes e outra porcentagem. Como 5, lembra que o total de habitantes é 5 habitantes, corresponde a 100%, porque eu preciso pegar o total e comparar esse total a 100%. Como 5 corresponde a 100%, e 3 é justamente o percentual dos habitantes que tem casa própria, como eu não sei quantos por cento é um X. E aí a gente vai fazer meio pelos extremos. E aí fazendo meio pelos extremos, 5 vezes X, 5x, igual 3 vezes 100, 300. 5 está multiplicando, passa dividindo, 300 dividido por 5, 60. Então, 60% da mesma forma que a gente chegou aqui, ok? Então, a gente tem aqui, consegue separar 3 situações diferentes. A fração centesimal, que é justamente quando a gente consegue deixar aqui o denominador sendo 100. A gente tem o número decimal, porque se a gente dividir 60 por 100 dá 0,60 ou 0,6, 0 na parte decimal você pode descartar, e os 60% que é a porcentagem, que é o que a gente conseguiu encontrar aí, beleza?